Olá, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Olá, Ana, tá me ouvindo? Oi, Amanda, Malu, Anne, Priscila, Rose, Márcia. Tem bastante gente que está entrando. Elis, Silvia, Paola, Glória, Malu, Rose. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A live vai ser minha junto com a Adriana, que é psicóloga que trabalha lá no espaço junto comigo. Tá, Adriana? eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Te ouvindo. Se Ah, apresenta para o pessoal aí, embora eu acho que tem bastante gente que já te conhece, mas se apresenta. Porque hoje, antes de você se apresentar, deixa eu só falar uma coisa enquanto o pessoal vai entrando. A live hoje vai ser para quem tem dificuldade com dormir. Seja uma dificuldade assim, um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E a Adriana conhece muito desse assunto também, então ela vai contribuir muito hoje com a gente. Se apresenta, Adriana, fala um pouquinho. olá, boa tarde, tudo bem? Algumas pessoas que eu vi o nominho entrando aqui enquanto eu tava me arrumando, algumas eu conheço, outras não. Então, para quem eu não conheço, né? Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Adriano Gliara, eu sou psicóloga também do Espaço Redescobrir, junto com a Vanessa, eu trabalho lá. Eu sou professora do CELME também, para o pessoal de Jundiaí, né? O CELME é o Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade, dando aulas de inteligência emocional e autoconhecimento lá. E é um grande prazer estar dividindo essa live aqui com a Vanessa hoje. E o nosso grande tema vai ser falar sobre o sono. Na live passada dessa semana, teve algumas pessoas que pediram esse tema. E aí, como a gente, através dos nossos pacientes mesmo da clínica, dos grupos que a gente conduz no WhatsApp, a gente vê que tem bastante gente que tem um pouco de dificuldade para dormir. E agora, com essa questão toda do corona, da quarentena, mais ansioso do que o normal, também de se esperar que as pessoas estejam tendo um pouco de dificuldade para dormir. Então, a gente achou que o tema ia calhar muito bem aqui para fazer hoje. A gente vai ter técnica, né? No final, a gente vai ensinar uma técnica para vocês. E a Adriana também vai dar um monte de dicas que é importante para vocês dormirem bem. Então, vamos só dar um minutinho, esperar o pessoal ir entrando um pouquinho mais, porque a gente falou que ia começar às 18, né? E aí, às 18 a gente começa. E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários quem aí tem algum tipo de problema para dormir ou está enfrentando alguma dificuldade momentânea nesse momento para dormir. Só para a gente saber como que vocês estão, como que está o público. Vão escrevendo só para a gente saber se só tem gente com problema ou se a maioria está dormindo bem, até para a gente ver a melhor forma de ajudá-los. Você tem dormido bem, Adriana? Agora sim. Eu confesso, agora sim. Eu confesso que no início da quarentena, eu fiquei algumas noites sem dormir, tendo insônia, muita dificuldade para dormir. Eu comecei a fazer atividades na intenção de me cansar fisicamente para ver se chegava eu dormia, mas aí eu me dei conta que a questão era outra, né? Era o emocional mesmo. E aí eu comecei a usar todas as ferramentas que a gente tem em mãos, né? As técnicas, usei auto-hipnose também. E agora eu tô dormindo normalmente, voltei a dormir normalmente como antes. Tá. É importante, gente, vocês saberem que essa técnica que a gente vai ensinar hoje é só uma das. Existem várias e várias e várias técnicas que podem ajudar com essa questão do sono, tá? Principalmente técnicas de hipnose, tem bastante mesmo.
E hoje a gente vai ensinar uma junto com algumas outras coisas que são muito importantes para o bom sono. Deixa eu ver o que o pessoal tá pondo aqui, ó. Eu sou Lúcia, sempre tive insônia. Sim, depois que minha mãe passou por um AVC e ficou acamada, não durmo mais, passo a noite em claro. Então, é importante a gente saber que o sono ele é essencial para o nosso corpo, né? E se a gente não está dormindo, precisa de verdade ser feito alguma coisa para resolver esse problema. Não começa a dar problemas de saúde e problemas psíquicos também, né? Uma coisa são os problemas momentâneos, a dificuldade de dormir momentânea. Isso a gente resolve mais fácil. Técnicas de autoaplicação. Outra coisa são problemas mais graves de insônia que a gente vai falar um pouquinho aqui na live também, tá? Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como ajudar quem tem problemas mais sérios, mais graves. Tá entrando mais gente. Falta 2 minutinhos para a gente começar. Tem mais alguém aí com problema de insônia? Se você não tem, só coloque então nos comentários. Eu durmo tranquilamente. Porque aí a gente sabe que, ok, você dorme bem. A gente viu que 2 pessoas só colocou que tem problema para dormir. E às vezes, gente, não necessariamente é um problema de insônia, às vezes é momentâneo, né? Às vezes aquele dia que você tá mais cansado e não consegue dormir direito, é a hora de usar a técnica também. Assim, às vezes uma questão mais de ansiedade, né? Pelo momento atual também. Olha, a Glória tá falando que tem, a Lu tá falando que tenho muito, não durmo nem com remédios, e eu durmo tranquilamente, a Andrea. Lu, se você não dorme nem com remédio, a técnica que a gente vai ensinar hoje pode ajudar, mas com certeza não vai resolver o problema, tá? Porque se você tá nesse grau, é que tem questões fortes aí emocionais que precisam ser tratadas, aí precisa procurar ajuda, tá? De um profissional mesmo. Lá no consultório mesmo a gente faz tratamento, né, para insônia, para os problemas mais graves. Aí, nesse caso, precisa procurar um psicólogo ou procurar. O psiquiatra vai dar mais medicação, mas procurar um psicólogo mesmo para tratar as questões emocionais, tá, Lu? Gorete, a Anne, eu comecei a dormir com a auto-hipnose. É verdade, Anne. Eu lembro que até hoje que você conta que você começou a se dar a sugestão e aí resolveu o seu problema. No caso da Anne, que ela resolveu com auto-hipnose, é que não existia um problema profundo emocional que gerava a insônia. Então, quando não tem um problema profundo, com a auto-hipnose já resolve. E com a técnica que a gente vai ensinar hoje também, aí resolve também. Ritinha, eu durmo tranquila. Quem mais colocou aqui? Elisete, eu tenho que levantar para ir ao banheiro e demora um pouco para voltar a dormir. Eu durmo tranquilamente. Para você, Elisete, a técnica que a gente vai usar hoje funciona, tá? Mas se você tem essa questão de ficar acordando à noite, o que vai funcionar para você mais são técnicas mais rápidas de hipnose, que é com sugestão direta. Não é essa técnica que a gente vai ensinar hoje. Hoje a gente vai ensinar uma outra, que ela é um pouquinho mais profunda, mais demorada. Bom, já são as 18. Começamos, Dri? Vamos esperar mais um minutinho, tem bastante gente entrando. Mais um minutinho, tá bom. Eu confesso assim que eu não tenho problema para dormir. Eu sempre durmo muito, muito bem. Mas, às vezes, se eu passo um dia muito agitado ou se eu acordo à noite de algum pesadelo, alguma coisa, eu tenho um pouquinho de dificuldade para dormir. Mas aí eu também resolvo com técnicas rápidas de hipnose e volto a dormir rápido. E, bom, acho que já deu, não? Vamos começar, você vai começando com a introdução e aí o pessoal vai entrando. Tá, então vamos.
Para quem entrou, então, depois que eu me apresentei, eu sou a Adriana Gliara, trabalho junto com a Vanessa no Espaço Redescobrir. E para o pessoal de Jundiaí, eu também sou professora do CELME, quem não me conhece ainda. Então, como a Vanessa já falou aqui um pouco antes, né? Dormir está intimamente ligado com práticas e hábitos saudáveis também, né? Que pode ajudar bastante. Como ela já disse, claro que existem algumas questões da ordem mais médica, né? Por exemplo, como a apneia do sono, aquela pessoa que não dorme porque tem apneia. Então, aí seria indicado que ela procurasse ajuda médica, né? No Instituto do Sono, algum lugar assim, para fazer exames e tratar com os médicos. Eu acredito, pelo que as pessoas colocaram aqui, eu acredito que não seja o caso de ninguém, né, que está aqui, porque ninguém comentou sobre essa questão quando a Vanessa perguntou. Se tiver caso de apneia, não dá para resolver com técnica É, de hipnose, tá, gente? caso de apneia seria o médico. Mas questões, que nem como a Vanessa já trouxe, questões momentâneas, né? Por exemplo, não estou dormindo por conta do momento atual que estamos vivendo, que foi o meu caso no início. Questões de ansiedade ou outras questões emocionais, sejam questões que a gente consegue dar conta sozinho ou outras questões que precisa de mais ajuda, como a Vanessa falou, de um profissional. Então, aí, as técnicas podem ajudar, sim, seja essa que a gente vai ensinar hoje, ou até o tratamento lá no consultório com a hipnose mesmo, né? Pode ajudar o tratamento presencial. E aí, pensando nessas pessoas que têm a dificuldade para dormir, seja pelo momento atual, seja por ansiedade, e essas que a gente pode ajudar, que a gente pensou em fazer essa live. Então eu vou trazer primeiramente algumas dicas, né? Que alguns hábitos que a gente tem, eles podem sim ajudar na nossa qualidade do sono, seja para dormir bem, como até para ter uma noite ruim de sono, né? Como não dormir. Então, eu vou trazer 6 pontos importantes que podem ajudar a gente a dormir melhor. Qual é o primeiro deles? O primeiro é a gente ter um ritual na hora de dormir. Então, não sei, vocês têm algum ritual? Por exemplo, sabe aquelas atividades que a gente faz antes de dormir? É importante que a gente faça elas sempre do mesmo jeito, na mesma ordem, se possível no mesmo horário, que isso vai ajudando a gente já ir se preparando para dormir. O cérebro vai entendendo que aquela é a hora de dormir, é a hora de desacelerar. E o nosso inconsciente vai se acostumando com isso. É importante também a gente dormir no mesmo horário. Eu sei que nem sempre é possível, né? Porque às vezes a gente trabalha, chega tarde, não é todo dia que eu chego no mesmo horário. De repente eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, às vezes eu não consigo dormir no mesmo horário. Mas se eu tiver a possibilidade de dormir sempre no mesmo horário, é muito importante também. Então, pensando nessa primeira dica aí do ritual, alguém aí tem um ritual para dormir? Isso, Vocês têm algum ritual? a Elisete pôs aqui que ela lê um pouco antes de dormir. Isso pode ser, eu também leio antes de dormir. Minha mente já está tão acostumada com esse ritual de ler antes de dormir, que a hora que eu vou deitar, mesmo que eu esteja assim muito, muito cansada, se eu não leio pelo menos 5 minutos, parece que eu não durmo. Mas aí eu pego o livro, leio aquele pouquinho, aí já naturalmente me dá aquele sono e eu vou. Meu cérebro já associou a leitura com dormir à noite. Eu tenho esse ritual. Você tem algum, Adriana? Eu tenho um ritual assim que eu faço antes de deitar, né? Então é o que eu já vou me preparando. Eu já deixo o celular de lado, aí eu fico um pouquinho lá no sofá, aí eu tomo um leite,
Aí eu subo e aí eu vou fazendo, me preparando. Eu vou escovar o dente, vou me trocar, aí eu vou fazer minhas orações, meus agradecimentos. E aí depois eu vou dormir. Eu sigo esse pequeno ritual aí. O ritual é importante porque o cérebro vai entendendo que é a hora de desacelerar, né? Sim, Mas ele já vai. como a Adriana falou, que ele seja feito geralmente no mesmo horário e na mesma ordem. Então, se você escova o dente, reza e lê, é importante que sempre seja feito na mesma ordem, porque senão vai perdendo um pouco o efeito. Ele perde. Então, a segunda dica, né? A nossa cama. A nossa cama, ela precisa fazer parte desse ritual também. Então, o ideal é que a gente não leve trabalho para fazer na cama, né? Tenho um trabalho aqui para terminar, eu vou levar meu computador e faço lá na cama rapidinho. Não é ideal, né? A cama tem que fazer parte desse ritual. Algumas pessoas, elas também mexem no celular enquanto tá na cama. Pessoas, ok. Mexer no celular enquanto está na cama, para algumas pessoas funciona como a leitura para Vanessa. Mas para algumas pessoas não, isso acelera, desperta por conta da luz, né, do celular. Então, para essas pessoas não é ideal levar o celular para o quarto, deixa na sala. Preciso levar porque é ele que me faz acordar. Ok, mas deixa ele lá então no cantinho. Não, não estou ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Vanessa? Essa travou. Oi, agora tá me ouvindo? Agora sim. Então voltou. Ai, meu Deus, não sei o que aconteceu aqui. Se foi problema de conexão. O pessoal vai entrando de novo agora. Eu acho que foi conexão. Pronto, o Bom, agora pessoal acho vai. que tá normal, né? Continua falando de onde você parou, Tá. porque eu não sei onde o pessoal tava. Então eu tava falando que a nossa cama precisa fazer parte do nosso ritual também, né? É importante a gente não levar trabalho para a cama, não levar coisas que nos estimulem para a cama, para que ela também faça parte desse ritual, principalmente para quem tem dificuldade. Uma terceira dica, né? Uma terceira questão seria evitar alimentos estimulantes à noite. Então, evitar comer muito, fazer uma refeição pesada, né? Assim, não devemos comer uma feijoada à noite. Que é uma refeição pesada, que vai pesar no estômago, né? Então, o ideal é que café é estimulante para algumas pessoas, então evitar o café, evitar coisas que nos possam causar má digestão à noite e alimentos que sejam estimulantes. O café para algumas pessoas para outras não. Então, se você sabe que para você estimula, evitar, né? Então, uma quarta dica: se você precisar fazer atividades intelectuais intensas, como trabalhar, estudar, né? O ideal é que depois que você terminar, você sempre fazer o ritual lá da primeira dica, né? O ritual que você faz. Pega as atividades que você costuma fazer antes de dormir e faz ela sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, na mesma ordem e volta lá. Se você precisar trabalhar à noite, né? Uma quinta dica: exercício físico. Tá, então, como eu estava falando, da atividade física intensa à noite pode prejudicar. Mas se você fizer ela uma hora antes do seu ritual, pode ser que ela te ajude a dormir. E aí a ideia é que você faça o ritual depois.
Agora, a prática regular de atividade física é bom, né, para o sono, porque ele vai ajudar a regular o sono também, porque quando a gente pratica atividade física de forma regular, a gente vai liberando muitos hormônios, né, do bem-estar, e a gente vai se sentindo bem. Nesse momento atual que a gente está vivendo, muitas pessoas não têm a oportunidade de uma área externa para sair para caminhar, ou para ir na academia a gente não pode nesse momento, né? Então, muitas pessoas não têm aquela área externa. Mas existem muitas atividades, muitos exercícios que a gente pode fazer em casa mesmo, lá na sala mesmo, da nossa casa. Tem muitos professores que estão disponibilizando no YouTube, no Facebook, na internet, muitas atividades assim que dá para a gente fazer em casa mesmo. Não que elas vão promover lá o ganho muscular, o fortalecimento, mas elas vão permitir que a gente se mantenha ativo, né, em movimento, não fiquemos parados. Então é importante manter essa prática, mesmo que seja aí em casa, né? E uma coisa que pode ajudar muito nessa questão do sono é a hipnose, né? A hipnose pode ajudar muito também na qualidade do sono, não é, Vanessa? Então, todos esses passos que a Adriana falou são importantes, porque se a gente minimamente não faz isso que ela falou, de alguma forma o sono já fica um pouco comprometido para quem tem algum tipo de problema. Então, seguir minimamente esses passos, e quanto mais você seguir, melhor vai ser para a qualidade do sono. Então, dando isso que a Adriana explicou agora, esses passos mais técnica, aí fica quase que infalível para dar certo para você dormir. Só que, lógico, gente, como eu já falei no início, mas eu vou repetir agora. Quem tem problemas mais graves de insônia, como eu vi algumas pessoas colocando, nesses casos, muitas vezes só os rituais que a Adriana falou, esses passos que ela falou, e mais a técnica que eu vou ensinar agora, muitas vezes não dá conta, não vai dar conta. Talvez pode ajudar um pouco, mas não vai dar conta de resolver. Quando tem problema sério de insônia, precisa buscar ajuda, tá? Para fazer tratamento. No consultório mesmo, tanto eu quanto a Adriana, quanto a psicóloga Priscila, que trabalha lá também com a gente trata bastante casos de insônia. E com técnicas, principalmente de hipnose, que a gente usa mais a hipnoterapia para esses casos, às vezes coisa de uma sessão, gente, para resolver. Então, quem de verdade tiver um problema mais sério, procura ajuda. Quem tiver questões mais momentâneas ou problemas mais leves, segue esses passos que a Ana falou e a técnica que a gente vai ensinar daqui a pouquinho, tá bom? Que mais que eu pus aqui? Deixa eu ver. Se você não tem, ok, a técnica pode ajudar, deixa eu ver. Só que para mim ensinar a técnica que eu vou ensinar hoje para vocês, que é uma técnica de auto-hipnose, minimamente vocês precisam conhecer o básico de hipnose para a técnica fazer algum sentido, tá? Até para vocês conseguirem fazer com qualidade. Lógico que o ideal seria eu explicar em detalhes para vocês como que funciona a mente, por que que a hipnose funciona, como que a técnica vai agir. O ideal seria eu explicar tudo em detalhes, mas é lógico que não dá tempo. A live é de 1 hora só, não tem como eu ficar explicando tudo isso. No curso que eu dou de autoterapia e autogestão emocional, aí lá sim, eu explico em detalhes, eu aprofundo o assunto e aí eu explico assim muitas técnicas mesmo de auto-hipnose, de outras linhas de tratamento para as pessoas se auto-aplicarem. Mas aqui a gente vai ficar no básico. Eu vou explicar o básico que vocês precisam saber para conseguir fazer a técnica com qualidade, tá? E ter resultado. Vamos lá. Para entender o básico, vamos entender o básico do funcionamento da mente. A mente tem 3 níveis de funcionamento.
O nível mais profundo, que é o inconsciente, que é aquela parte da nossa mente que é responsável pelos processos vitais do corpo, respiração, batimento cardíaco, sistema nervoso e por aí vai. Depois a gente tem o subconsciente, que ele está ali no meinho, que é onde estão as nossas programações, as nossas emoções, os nossos instintos, os hábitos, os mecanismos de defesa. Só para vocês saberem, desde que você nasce até quando você morre, vão sendo criadas programações dentro da mente. Essas programações ficam no subconsciente. E essas programações é que fazem você ver o mundo do jeito que você vê, se comportar no mundo do jeito que você se comporta e sentir as coisas do jeito que você sente. Então, a dificuldade que você tem para dormir está diretamente ligada com as suas programações, tá? Seja uma dificuldade mais forte, os problemas mais graves de insônia, ou uma dificuldade mais leve, mais momentânea. Tudo tem a ver com a forma como a gente percebe as coisas e os mecanismos de defesa que são criados na nossa mente. Então, por exemplo, todo problema psicológico, todo sintoma psicológico, ele não é um problema em si. Ele é só um mecanismo de defesa. Ele é como se fosse assim, uma analogia que eu gosto de usar muito. Pensa num prédio pegando fogo e aí toca o alarme de incêndio. O alarme é o problema? Lógico que não. O alarme, ele avisa que tem um problema. E o sintoma psicológico é a mesma coisa. Ele avisa que tem um problema interno que a gente precisa ver. Então, a insônia mais grave, como o transtorno já, ela é um mecanismo de defesa avisando que tem algum problema aí que tem que ser resolvido. E o problema de dormir mais leve, que aí é um leve sintoma, ele também está avisando que tem algo aí em conflito dentro de você, mas talvez uma coisa mais leve, mais fácil de resolver, que com técnicas de autoaplicação você já consiga resolver. E aí tem a consciência, que é aquele nível mais superficial da nossa mente, que é onde está a nossa capacidade de raciocinar, de análise, a nossa força de vontade, as nossas lembranças, e por aí vai. Por que é importante entender esse pouquinho aí dos níveis da mente? Porque para mim poder explicar a hipnose para vocês precisam saber que existem essas camadas, vocês precisam saber que existem as programações e os mecanismos de defesa. E tudo que a gente faz, tudo que a gente sente tem a ver com o que está programado no subconsciente. Então, a hipnose, de uma forma bem simples mesmo, nada mais é do que você acessar o subconsciente e colocar o que você quiser lá dentro. Programar ou reprogramar o que você quiser, tá? As coisas mais simples, que não existe um conflito profundo, a gente consegue fazer isso com técnicas de autoaplicação. E as coisas que têm problema mais profundo, aí a gente vai para os tratamentos mais profundos, que aí precisa do profissional, tá? Então, a hipnose, ela é a capacidade que você tem de percepção e de direcionar a sua mente para essa percepção. Então, por exemplo, se eu falo para você, repara na sua mão que está mexendo. Então, você direcionar a sua atenção e perceber que a mão tá mexendo, e isso faz parte da hipnose também. A hipnose tem a ver com a nossa capacidade de imaginar também. A nossa mente subconsciente, ela não consegue distinguir o que é verdade, o que é real, do que não é real. Então, em muitas técnicas de hipnose, se usa a imaginação para programar e reprogramar muitas coisas na mente, porque você está imaginando algo, ou esse algo estará acontecendo de verdade ali, ao vivo. Para a mente é a mesma coisa, tá? Isso já foi comprovado diversas vezes, até pela neurociência. Então, a hipnose também tem a ver com a capacidade de imaginar.
Uma coisa importante com a imaginação que a gente precisa dizer é que tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo imaginar, eu tenho dificuldade para imaginar. Porque as pessoas associam que imaginar significa visualizar lindo, bonitinho, aquela cena. E nem todo mundo tem facilidade de visualização, né? Nem todo mundo é tão visual. E eu queria dizer para vocês que imaginar não é isso. A visualização é só uma pequena parte da imaginação. Imaginar é fazer de conta que aquilo está acontecendo, colocar intenção, pensar na riqueza de detalhes do que você quer imaginar, que o resto acontece naturalmente, porque a gente não pensa sem ser por imagens. Todo pensamento nosso sempre vem uma imagem junto, só que às vezes essa imagem vem tão rápida que a gente não percebe. Se eu falar para você agora, imagina um carro vermelho. Você vai ver que automaticamente vem uma imagem bem rápida do carro vermelho. Então, você só precisa, na imaginação, nos exercícios de hipnose, por intenção e pensar nos detalhes. Quanto mais riqueza de detalhes, quanto mais você pensar na cor, em como é, no tamanho, no formato, mais efeito tem a técnica, tá? Que mais que eu pus aqui? Hipnose também tem a ver com você acessar suas respostas internas, dependendo da técnica que você usa. E, gente, é muito fácil entrar em hipnose. Na verdade, vocês estão em transe no decorrer do seu dia muito mais do que vocês imaginam. Então, por exemplo, quando você está lá concentrado vendo um filme e se emocionando com aquele filme, chorando ou rindo, você está em transe. Quando você está fazendo coisas no piloto automático, dirigindo, escovando o dente, fazendo aquelas coisas que você nem pensa, você está em transe. O transe é um estado natural nosso. Só que quando a gente vai fazer uma técnica de auto-hipnose, quando a gente vai fazer um tratamento que usam técnicas de hipnose, a gente usa induções para entrar em transe intencionalmente, tá? Pessoal, se você tem dúvida do que eu tô falando, vão colocando aí nos comentários que depois a gente vai responder tudo no final, tá? Enquanto eu falo, a Adriana vai vendo aí as perguntas que tiver. Se você quiser me interromper também, Adriana, para falar alguma pergunta que surgiu, me interrompe, tá? Porque eu não tô olhando os comentários agora, tá bom? Senão eu acabo não conseguindo falar direito. Ficar olhando, eu me confundo. Bom, o que mais que eu pus aqui? Toda pessoa, ela é hipnotizável, tá? Não existe essa de pessoa que entra em transe e pessoa que não entra. Desde que você queira entrar em transe, que você siga os comandos de uma terceira pessoa ou seu próprio comando, você entra em transe, tá? Todo mundo entra, basta querer. Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Mesmo quando você está lá no consultório comigo, ou com a Adriana, ou com a Priscila, fazendo tratamento de hipnoterapia, ainda assim é uma auto-hipnose, porque é você que decide seguir os comandos e vai fazendo acontecer dentro de você. E para hipnose, seja técnica de autoaplicação que você está fazendo sozinho ou no consultório, não importa, para ela dar certo, é muito importante se seguir 3 regras básicas. Que eu quero que vocês gravem muito bem essas regras, porque vocês vão precisar seguir elas na técnica, tá bom? Para poder dar certo. A primeira regra é a intenção. A hipnose e a intenção são, né? A intenção é muito importante na hipnose, porque tudo tem a ver com a sua intenção. Se você não tiver intenção de entrar em transe, você nem entra em transe. Se você não tiver intenção verdadeira de resolver aquela questão, também acaba não surgindo efeito. Então, você precisa pôr intenção do que você quer e você precisa pôr atitude mental. Vai dar certo. Confia. Faz a técnica confiando que vai dar certo. Depois que acaba a técnica, você duvida. Depois que acaba a técnica, você
mas no momento da técnica você se permite se entregar, se envolver. A segunda regra que precisa ser seguida é seguir os comandos ao pé da letra, seja os seus próprios comandos, ou seja o comando de um terceiro, do hipnotista, do hipnoterapeuta, ou do áudio que você estiver ouvindo. Você ouve o áudio ou o comando e você faz acontecer dentro de você. Então, se eu dou comando, relaxa o braço, não vai relaxar sozinho, eu não tenho varinha mágica. Você ouve e você relaxa o braço, tá? Então, isso é muito importante. É que você vai fazendo as coisas acontecerem dentro de você. E a terceira regra é: deixa para analisar, julgar, criticar depois. Depois da técnica, você pensa, você analisa, você vê se deu certo, se não deu, você mensura resultado. Depois você pensa. Durante o processo, não. Durante o processo, você só se permite se envolver na técnica, põe atitude mental e segue as sugestões, tá? Até aqui tá entendido essas regrinhas e aquelas questões básicas da mente? Surgiu alguma dúvida, Adriana? Vanessa, a Malu colocou uma dúvida aqui que pode ser de outras pessoas também. Tá. O que temos que imaginar é o que tem no nosso subconsciente? Como podemos saber o que se passa no subconsciente? Tá, vamos lá. O que temos que imaginar? O que você tem que imaginar tem a ver com a questão que você está querendo resolver e tem a ver com a técnica que você está fazendo, tá? Então, hoje, agora, daqui a pouco que eu vou ensinar a técnica para vocês, lá eu vou falar exatamente o que vocês têm que imaginar, tá? Então, a imaginação tem a ver com a técnica, com o objetivo que você quer para aquela técnica que você está fazendo. Qual que é a outra? Porque ela tinha feito duas perguntas, né? Ela perguntou se o que tem que imaginar é o que tem no subconsciente, porque como podemos saber o que se passa no subconsciente? Então, na verdade, a gente não sabe mesmo o que se passa. A gente vai direcionar. Então, depende da técnica, você vai sugestionar a sua mente para aquela questão específica que a gente está precisando trabalhar, e aí o subconsciente manda a resposta. Então, na técnica de hoje, a gente vai usar só a imaginação, tá? Para a gente mandando os comandos para o subconsciente. Mas, quando você vai fazer um tratamento lá no consultório com hipnoterapia, aí é o hipnoterapeuta que induz a sua mente, sugestiona para sua mente buscar as respostas com relação àquele problema específico que se está sugestionando. Então, sugestiona para a mente que o problema é X e que eu preciso chegar nas questões daquele problema X. E aí é feito toda a técnica em cima disso. Mas isso são técnicas mais profundas no consultório. No treinamento que eu dou de autoterapia e autogestão emocional, eu ensino, tá? É uma técnica para que você mesmo sugestione sua mente para trazer respostas. São técnicas um pouco mais profundas que requerem um grau um pouquinho maior de conhecimento. Então, aí eu preciso de mais tempo para explicar, tá? Mas é possível fazer técnicas desse tipo sozinho, que é o que eu explico no treinamento lá de autoterapia, tá bom? Tem mais alguma outra pergunta aí ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Então tá. Então, entendido as regras, vamos para a técnica. Como que funciona a técnica? O primeiro passo é entrar em transe. Bom, quem já é meu paciente, o paciente da Adriana ou da Pri, provavelmente já tem gatilho de auto-hipnose instalado. Ou quem é aluno meu dos workshops de auto-hipnose também já tem gatilho instalado. O que é o gatilho? É um comando que eu ponho na mente, onde você, só o fato de baixar o dedo assim, você entra em transe em questão de segundos. Mas essa não é a única forma de se entrar em transe, só é a forma mais fácil.
mas aí precisa da instalação do gatilho. Como muita gente aqui não tem a instalação do gatilho, ou muitas vezes nem ouviu falar em hipnose, eu vou ensinar um jeito de você entrar em transe, tá bom? Sozinho. Então, o que você vai fazer no primeiro passo para entrar em transe? Você vai ficar um pouco assim. Na verdade, como vai ser uma técnica para dormir, você vai estar deitado, né? E aí você vai fixar o seu olhar, você vai estar deitado assim, daí você vai fixar o seu olhar com que seu olho fique para cima, olhando num ponto acima da tua cabeça de forma fixa. Então você vai estar olhando para o teto, em vez de você olhar para um ponto assim reto, você olha para um ponto que está um pouco atrás da tua cabeça, para o seu olho ficar um pouco virado, tá? E enquanto você faz isso com o olho, você mentalmente vai dizendo para você mesmo que seu olho vai ficando pesado e cansado. Seu olho vai ficando pesado e cansado. Mentalmente você vai falando isso. Você vai ver que em pouquinho tempo, o fato de você mentalmente dar a sugestão e ainda de fazer o cansaço ocular, de olhar para um ponto acima, virando o olho, você vai ver que muito rápido o seu olho vai ficar quase que com uma vontade irresistível de fechar. Quando ele estiver bem cansado e com uma vontade irresistível de fechar, você fecha o olho e relaxa. Depois que você fez esse primeiro passo, você vai imaginar bem na sua frente uma escada. É uma escada de 10 degraus. Essa escada pode ser do jeito que você quiser. Lembra que eu falei da imaginação. Quanto mais detalhe você colocar, melhor fica a técnica. Então, você imagina uma escada bem na sua frente e você começa lentamente a descer essa escada. Imagina você descendo, né? E a cada degrau que você desce, você vai imaginando a palavra mais relaxado e você vai junto, em paralelo, relaxando o seu corpo ainda mais. Então, você vai imaginando descendo o degrau, mentalmente falando mais relaxado e relaxando o corpo ainda mais. Aí vai para o próximo degrau, 9. Vai contando, tá na sua cabeça. 10. Mais relaxado. Relaxa mais e desce o degrau. 9. Mais relaxado. Se imagina descendo mais um degrau e vai relaxando ainda mais o corpo. 8. E assim vai até você chegar no 1. Quando você chegar no 1, você imagina que você está entrando por uma sala de estar. Imagina uma sala bem confortável, bem aconchegante, do jeito que você quiser. E aí você vai caminhando por essa sala até que você imagina uma poltrona muito confortável no meio da sala e você senta na poltrona. Tudo isso usando a sua imaginação. Lembra que eu falei para vocês, não precisa estar vendo tudo bonitinho. É só pensar nos detalhes, por intenção, que as imagens vão vindo, tá? Então, aí você senta na poltrona e bem na sua frente você imagina uma fogueira ou uma lareira, do jeito que você achar melhor. E aí você imaginou a lareira, aí você olha para suas mãos, tudo imaginando, porque lembra, você tá deitado, relaxado, só imaginando. Aí você olha para suas mãos e materializa nas suas mãos, através de, lógico, de imaginação, de pensamento, todos aqueles pensamentos que estão perturbando você, que estão impedindo você de dormir. Aquelas coisas que estão te angustiando, ou mesmo que seja pensamentos de eu não consigo dormir, ou coisas do seu dia que você fica pensando, angústias que ficam vindo, você imagina elas na sua mão. Você pode imaginar de uma forma simbólica, em forma de símbolo. Você pode imaginar em forma de palavras. Você pode imaginar em forma de cenas. Não importa, é do jeito que você quiser. A imaginação é sua. Depois que você colocou tudo na mão que está te perturbando, que está te impedindo de dormir, você vai começar lentamente
imaginar você pegando essas coisas e jogando na fogueira ou na lareira. Então você imagina jogando, imagina o fogo aumentando, aquelas coisas virando cinza na fogueira e vai imaginando até você ter queimado tudo. Depois que queimou tudo, você vai relaxar ainda mais o seu corpo e vai imaginar uma luz cobrindo todo o seu corpo, envolvendo todo o seu corpo. Essa luz pode ser da cor que você quiser, da temperatura que você quiser. Você só imagina que é uma luz relaxante, uma luz calmante. E você vai fazendo o movimento corporal de relaxar ainda mais. Aí, depois disso, você levanta, quando você sente que já está bem relaxado, você levanta da poltrona e você vai andando em direção de uma outra escada. É uma escada, dessa vez não é uma escada de 10 degraus, é uma escada sem fim. Uma escada que tem muitos e muitos degraus. E aí você começa a descer esses degraus, falando mentalmente para você. Meu corpo começa a se preparar para o sono fisiológico. E a cada degrau que você desce, você relaxa mais e vai repetindo essa frase. Depois que você repetiu muitas e muitas vezes, se você ainda tiver acordado, porque provavelmente você nem chegue até o final dessa técnica, tá, gente? Provavelmente você durma antes. Mas se você estiver acordado ainda, aí você muda a sugestão e você continua descendo a escada, relaxando cada vez mais e dando a sugestão de que você dorme com facilidade e vai repetindo várias vezes mentalmente, relaxando e descendo. Se depois de alguns momentos você, repetiu muito, ainda não dormiu, continua descendo e repetindo sugestões. Eu durmo com tranquilidade. Ou o que fizer sentido para você repetir, tá? Alguma sugestão positiva. É meio que inevitável, pessoal, você pegar no sono. E é muito recomendado que talvez, se não te incomodar a música, que você coloque uma música relaxante também, tá? Para fazer a técnica. Então, se você pegar as dicas da Adriana, começar a fazer aquilo que ela falou e fizer essa técnica, não tem como não dormir, tá? Não tem como não começar a dormir bem. E como eu falei, muito provavelmente você nem chegue até o final da técnica, você já tenha dormido antes. Principalmente se você pôr uma música para ajudar. Mas, como eu sei que essa técnica é simples de fazer, para mim, que já estou muito acostumada com hipnose, ou para Adriana, que está muito acostumada, ou para quem já está bem acostumado e treinado. Para quem não está, é um pouco mais difícil, porque requer um monte de coisa que você tem que imaginar, que você tem que lembrar, né? Então, talvez depois de várias vezes que você aplicou a técnica, você consiga fazer sozinho já. Mas até lá, eu e a Adriana preparou uma surpresa para vocês, para quem está aqui na live, para ajudar vocês, não é, Adriana? Sim. Então, para quem está aqui na live, a gente gravou um áudio onde, para quem quiser, depois que terminar a live, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Eu vou falar o número daqui a pouco e eu vou mandar para vocês o áudio da técnica. Então, aí tudo vai ficar mais fácil na hora de dormir. Depois que você fez aí os passinhos que a Adriana ensinou, você vai baixar o áudio no seu celular, vai colocar o fonezinho de ouvido e vai seguindo meus comandos. Você não vai nem precisar fazer essa técnica do olho, porque no próprio áudio eu já te induzo ao relaxamento, tá? Então é só você pôr o áudio e ir seguindo os comandos. Mas lembra, tem que seguir. Tem que fazer o relaxamento corporal. Tem que usar a imaginação. Tem que fazer tudo certinho. Eu garanto para você que se você fizer o áudio seguindo certinho e ainda seguir os passos da Adriana, não tem como não dar certo, tá? Se não der certo, se a sua dificuldade continuar, então isso é sinal de que você precisa procurar ajuda para fazer um tratamento, tá bom? Porque se não tiver uma questão mais profunda enraizada,
Isso que a gente explicou hoje é o suficiente para resolver o problema. E aí você vai fazer a técnica com o áudio várias vezes e depois você vai ver que você já até decorou ela e sempre que você precisar, você consegue até fazer sozinho mesmo, tá? Tem alguma dúvida, Adriana, que surgiu aí enquanto eu estava explicando? Não, só agora que a Malu tá perguntando se pode repetir toda noite. Pode, Malu, pode repetir toda noite, pode repetir quando você achar necessário, se uma noite você percebe, quando você perceber que já não precisa mais, porque se você não tiver um problema sério de insônia, algumas vezes que você faz essa técnica, sua mente já se programa e você já consegue dormir com facilidade e nem precisa mais da técnica. Mas se de repente um dia você está mais ansioso, mais agitado, pode fazer a técnica. Tem dúvidas, gente, sobre a técnica? Enquanto vocês anotam aí, eu só vou dizer para vocês por que funciona, gente, esse tipo de técnica aliado ainda com novos comportamentos, que foi o que a Adriana explicou. Porque quando você vai usando a imaginação para tudo isso que eu estou falando, primeiro, a gente está fazendo um ritual na mente para preparar ela para o sono também. Segundo, você está tirando os pensamentos que estão te perturbando e está jogando na fogueira. Isso é uma questão simbólica, mas o subconsciente ele trabalha muito bem com símbolos. Então, a tendência é que aqueles pensamentos, pelo menos naquele momento, parem de perturbar, tá? E outra, quando você vai descendo as escadas, dando sugestão e imaginando a luz, tudo isso, você está dando comando para sua mente, que é para dormir, que é para relaxar, e a mente vai acolhendo esses comandos, tá? Porque é muito aceitável para a mente esse tipo de comando, porque de verdade seu corpo precisa dormir. Então, funciona muito bem esse tipo de técnica. Tem técnicas mais fáceis? Tem. Como eu falei, as técnicas de sugestão direta são muito mais fáceis. Mas aí precisa de todo um treino para conseguir fazer elas. Então, aí não daria para mim passar isso para vocês aqui em tão pouco tempo, tá, gente? Quem quiser o áudio, é só mandar uma mensagem no WhatsApp para o número 11 97628 0506. Tem alguma coisa que você quer acrescentar, Adriana, do que eu falei? Não, eu acho que não. Você falou tudo certinho. Eu uso a técnica de auto-hipnose mais direta para acordar bem. Eu uso ela à noite. Eu uso a auto-hipnose para muita coisa, né? Mas eu uso para acordar bem a técnica direta. Dá para usar para um monte de coisa. A gente colocou essa técnica aqui hoje porque essa eu conseguia transformar num áudio para entregar para vocês, para facilitar. Mas a ideia é que quando você aprende a técnica com gatilho, tudo, e se aprofunda nela, você consegue fazer de forma rápida um monte de coisas que você quiser e para qualquer coisa que quiser, né? Aí vai bem mais rápido. E aí você se liberta dos áudios, né? Mas até aí, para quem não sabe isso ainda, os áudios funcionam muito, muito bem. Os áudios são muito bons, né? Até naquelas questões de meditação guiada, os áudios são bons, né? Porque que nem você trouxe, mesmo que você vá lá imaginar sozinho, se você colocar uma música, já faz toda a diferença, né? Porque a música já tem a questão emocional que vai induzindo a gente. Isso. E vocês têm que entender que a hipnose, ela é um processo ativo. Você precisa ativamente fazer acontecer. Como? Ativamente imaginando, ativamente relaxando o corpo, ativamente mentalizando as sugestões. Então, você precisa fazer o trabalho interno. Você fazendo não tem jeito, vai funcionar, tá, gente?
Deixa eu ver o que a Gorete pôs. Eu fiz o ritual e acordei no meio da noite. Posso repetir? Pode. Pode repetir, sim. Pode fazer sempre que você quiser, tá? Deixa eu ver. Depois de tanto usar a técnica, já consigo sem os áudios. Sim, Anne, porque você sabe fazer de forma direta e você tem gatilho instalado. Então, você consegue fazer com gatilho direto, sem áudio. E às vezes, depende do grau que você tá, às vezes já nem precisa do gatilho, de tão treinada que fica a mente. Mas, para hoje, para a técnica que a gente ensinou hoje, não importa se você tem gatilho ou não. Porque só o fato de você ouvir o áudio já vai fazer tudo acontecer. E se você não quer fazer com o áudio, então essa live vai ficar gravada por 24 horas no Stories. Ouve de novo a explicação da técnica, anota e decora ela e faz sozinho. Você mesmo imaginando e você mesmo conduzindo o processo, tá? Tem uma pergunta, Vanessa. Qual? Da Lu. Ela está perguntando, por favor, coloca na mão para queimar uma simbologia e o que mais você falou? Então, você vai pôr na mão para queimar tudo que está impedindo você de dormir, né? Então, você pode colocar essas coisas que estão impedindo de você. Você pode colocar elas através de um símbolo. Você pode colocar elas através de frases, de palavras, se você não souber que símbolo colocar. Você pode colocar elas através de cenas que estão passando na tua cabeça. Você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Símbolo funciona muito bem, mas às vezes você não sabe como simbolizar aquilo. Coloque em palavras mesmo. Medo, ansiedade, preocupação. Pode colocar as palavras também, tá? Pode colocar os pensamentos, as cenas do que você tá pensando também. Tem mais alguma dúvida, gente? Que vocês queiram saber ou sobre a técnica, ou sobre hipnose, ou sobre o funcionamento da mente? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Bom, se não tem mais nada, então acho que a gente vai encerrando, né, Adriana? Sim. E você tem mais alguma coisa para falar, Adri? Não. Não? Então é isso, gente. Eu acho que fala só mais uma vez o número, para quem quiser o áudio. Tá. Que às vezes a pessoa caiu e voltou. Tá. Quem quiser o áudio para facilitar e conseguir fazer a técnica mais fácil, é para pedir por WhatsApp no número 11 97628 0506, tá? É só você mandar lá a mensagem falando eu quero áudio para dormir que a gente manda o áudio para você, tá bom? Como um presente nosso por você ter participado aqui da live com a gente. E se você quiser, você pode também compartilhar esse áudio com outras pessoas. Mas aí pede para ela ver a live ou explica você para ela as regras básicas que a gente ensinou aqui para que ela consiga fazer e ter resultado, bom? Isso, Diva, faz e você vê o resultado. Como eu falei, se não funcionar, os passos que a Adriana deu e mais o áudio é porque é momento de procurar ajuda, tá? Porque se não tiver nada tão profundo, isso é o suficiente para ajudar muito, tá bom? Bom, então tá, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Quer se despedir, Dri, pra gente ir encerrando? Eu quero agradecer todo mundo pela presença, por estarem aqui. E eu também estou confiante, assim como a Diva, que todo mundo vai fazer e vai dar certo e vai ajudar muitas pessoas esse áudio aí. E um grande abração para todo mundo e um grande beijo. E um beijão especial para minhas alunas, que eu vi que elas estão aqui também. Eu também quero agradecer vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para vocês. E nos próximos dias a gente vai estar
estar fazendo mais lives, trazendo mais coisas interessantes para vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um grande beijo e tenham um bom sono, bom sonho para vocês, tá bom? Tchau, tchau.